Yeah. Eu chamo Sandro da Silva, eu sou de Angola, mas fui batizado na África do Sul em 1997. O Claudinei tem sido um missionário muito forte que tem evangelizado e ajudado muitas igrejas na África, e foi assim que eu conheci o Claudinei. Conheci o Claudinei em Moçambique, e a nossa amizade tem crescido durante esses anos todos. Eu, conforme disse, sou de Angola, mas eu vivo em Oslo, na Noruega. Estou casado com uma irmã norueguesa. Temos um filho, um menino, ele tem agora 19 meses. E a minha esposa está grávida, tá grávida, e faltam agora 5 semanas. 5 semanas para o parto. Estamos esperando uma menina. Então, por favor, orem para nós. Tem sido, de fato, um tempo muito espetacular, um tempo especial. Quando eu era sozinho, a vida era muito simples. Casei-me, a vida melhorou. Agora, ter filhos melhorou ainda muito mais. Deus tem mostrado muita coisa no meu caráter. Eu compartilhei convosco da última vez que eu falei para vocês, eu compartilhei que agora que a gente teve um menino, Deus mostrou a mim que eu tenho problemas de raiva. E esse problema de raiva vem da maneira conforme eu cresci. A minha mãe era solteira e então ela tinha emoções muito fortes e às vezes direcionava essas emoções para mim e para os meus irmãos. Então eu cresci, acumulei aquilo, e agora isso tem se notado no meu casamento e agora tem se notado também na minha relação com, 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 com o meu filho. Então, estou agradecendo que Deus me tenha mostrado e que o Espírito Santo me tenha ajudado a curar, me tenha ajudado a sarar desse problema que eu tenho com raiva. Queria também agradecer ao Onofre pelas canções, mas depois também pela lição da vida que o Miguel deu na sua mensagem da contribuição. Obrigado, Miguel, também pela Santa Ceia, aí movendo os nossos corações e vendo que nos fazendo lembrar que o Jesus é o pão da vida. E eu gostei, você falou da anemia, e a anemia é uma doença muito perigosa e que requer mesmo muito boa nutrição. Eu hoje vou falar de uma oração. Vamos começar agora com uma oração. Eu vou orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela sua presença nas nossas vidas. Obrigado que podemos estar aqui hoje e compartilhar esse dia. Foi o dia que o Senhor criou, e muitos já não viram a luz deste dia. Os judeus fez tudo possível para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E eu quero agradecer, Deus Pai. Agradeço também pela a inteligência que o Senhor deu aos homens para que hoje, eu estando aqui no norte da Europa, os meus irmãos estão no Brasil, mas estamos conversando, estamos falando. Tudo isso veio da sabedoria que Deus deu aos seres humanos. E muito obrigado por isso. Eu venho pedir-vos também que ajudem-me realmente agora. Eu vou compartilhar aqui com os meus irmãos e irmãs, que o Espírito me vai guiar, que o Espírito vai falar e que me vai ajudar a mim mesmo. Tudo aquilo que eu vou compartilhar, eu estou falando para mim mesmo, estou me ajudando a mim mesmo, mas que também possa também ajudar aqui os irmãos e irmãs em Campinas na sua relação com Deus. Venho pedir tudo isso no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém. Conforme eu disse, eu estou casado, tenho um filho. O filho tem 19 anos, então ele é muito 19 meses, então ele é muito animado. Então minha esposa está lá fora e está cuidando dele para que eu possa ter aqui o tempo com vocês. Falando, o título da minha mensagem hoje é uma oração. E nós vamos ler no livro de Efésios 1.
Efésios, capítulo 1, vamos ler os versículos 17 até 20. Efésios, capítulo 1. Aí eu vou ler os versículos 17 até 20. Então, e Paulo falando: E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. E aqui o Paulo falando para os nossos irmãos e irmãs na igreja em Efésios, já há 2000 anos atrás, para recordar que o Paulo ajudou a plantar ou a estabelecer essa igreja. A Bíblia fala no livro dos Atos dos Apóstolos que ele esteve lá durante 3 anos, pregando a palavra todos os dias e batizando irmãos e irmãs. E aí, então ele ajudou essa igreja a ser criada. Neste momento, Paulo está preso em Roma. E Paulo está preso em Roma, quase já no fim da sua vida. E ele escreve uma carta muitíssimo encorajadora para esses nossos irmãos e irmãs lá em Efésios. Você já leu o livro de Efésios, é de facto um livro muito, muito, muito encorajador. E aí foi essa mensagem que Paulo enviou para esses irmãos e irmãs lá, encorajando a eles. E ele diz, no princípio do livro, que ele tem orado muito para eles. E aí ele está preso, mas mesmo com seu sofrimento, ele tem pensado muito neles e tem orado muito para eles. E então, Efésios 1, 17 até 20, é parte desta oração que o Paulo fez para esses irmãos e irmãs. E o que é que a oração diz? E a oração diz que Paulo pede ao nosso Deus, Pai glorioso, que dê o Espírito Santo a eles e que o Espírito Santo lhes vai tornar sábios e vai revelar Deus a eles. Para quê? Para que eles conheçam Deus como devem conhecer. Diz mais, que Deus vai abrir as mentes deles para que eles vejam a luz de Deus e conheçam a esperança para o qual Deus os chamou. Quando está falando aqui da esperança, está falando da vida eterna que eu e você vamos compartilhar com Deus um dia. Então diz, mas é preciso agora já começar a conhecer essa esperança, começar a pensar nessa esperança, começar a sonhar sobre essa esperança. E a oração continua, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Deus prometeu ao seu povo. Como são maravilhosas as bênçãos que Deus prometeu a seu povo. Eu e você fomos prometidos por Deus bênçãos
que são muito maravilhosas. Então, Paulo está orando para eles, e também uma oração que é hoje para eu e você, para que possamos também saber como são maravilhosas as bênçãos que Deus prometeu para nós. E depois diz que também que possamos saber como é grande o poder do Espírito Santo que age em eu e você. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo vive dentro de mim, vive dentro de você. Mas é preciso que eu lembre, é preciso que você lembre, é preciso que você saiba quão grande esse Espírito vivendo dentro de si é. E ele lembra ainda no que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que eu e você temos vivendo dentro de nós. Então, aqui o foco de Paulo para os irmãos e irmãs é que tenhamos que conhecer a Deus como devemos conhecer. Falando para os Efésios, mas também falando para nós hoje. Conhecer a Deus como devemos conhecer. Eu acho que o Onofre ou o Miguel falou hoje, Deus se revelou para nós. Deus se revelou para nós. E uma pessoa, às vezes, tem fé em Deus. E o Miguel falou, uma fé pequenina. Mas Paulo está a pedir-nos que essa fé não pode ficar pequenina. Essa fé tem que crescer. Esse é o foco da oração. Que vamos conhecer a Deus como devemos conhecer. Significa crescimento na fé. Crescimento na fé. Agora, eu vou perguntar a você, irmão, irmã que está me escutando hoje, que tipo de oração você está orando para você mesmo? O Miguel falou que nós temos que comer todos os dias, nutrirmos espiritualmente, e parte da nutrição, para além da leitura bíblica, é também a oração. E às vezes eu pessoalmente eu oro, dou louvores a Deus e agradeço a Deus, mas a maior parte do meu foco da minha oração é nos meus problemas. Deus, dá-me isso, dá-me aquilo, e dá isso ao meu irmão, dá aquilo ao meu irmão. Mas Paulo, aqui em Efésios, nos ajuda a pensar que, sim, essas orações são boas, mas temos que aprender também a orar e pedir que o Espírito que vive dentro de nós nos vai ajudar a conhecer a Deus como devemos conhecer. Que tipo de oração você está orando para os teus irmãos e irmãs? Ou para aquelas pessoas que ainda não são cristãs, que você está fazendo amizade ou que você vai fazer amizade? Aqui o Paulo nos ajuda que nós temos que orar também para essas pessoas que o Espírito lhes vai ajudar a conhecer a Deus como devem conhecer. Eu já falei, o Espírito já revelou Deus para nós. Nós, por causa da fé, fomos batizados. Nós já conhecemos a Deus, mas é importante crescer na fé. É isso que o Paulo diz, que é importante crescer na fé. A pergunta é, como é que crescemos na fé?
como é que crescemos em conhecer a Deus como devemos conhecer. E nós sabemos que uma maneira do crescimento na fé é a humildade. Eu e você se humilharmos diante de Deus Pai Todo-Poderoso e cooperarmos e se submetermos àquilo que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus encontra-se na Bíblia, você lê a Bíblia e você se humilha, você coopera e você submete, mas às vezes pode ser que venha um irmão ou uma irmã que Deus manda para te ajudar. Então, é preciso humildade, é preciso cooperar, é preciso submeter para que a gente cresça na fé. E isso realmente é sempre melhor em comunidade. Estamos agora com o Covid-19, que de facto, em vez de nos trazer junto, nos está a separar, cada um na sua casa, a igreja hoje é na televisão. Mas Paulo diz que não, que o crescimento na fé não é somente eu sozinho, em casa com o Espírito Santo. Sim, o Espírito trabalha em mim quando eu estiver sozinho, mas o Espírito é mais efetivo, o Espírito produz mais quando estamos em comunidade. Quando dois irmãos ou duas irmãs se juntam e estão orando um para o outro, uma para a outra, e que eu e você, nós queremos conhecer Deus, como devemos conhecer. 3, 4, esses pequenos grupos, com o mesmo foco, conhecer a Deus como devemos conhecer. Então, ali, a igreja toda também vai crescendo, mas começa em grupos pequenos, 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, 5, 6 irmãos, e ali cresce para igreja toda, mas é sempre melhor em comunidade. O isolamento não ajuda a crescer na fé. E eu tenho uma história aqui para contar, eu vou ler. Fala um mestre e um discípulo. O mestre pediu ao discípulo: pegue aquele cesto de junco, desça até o riacho e encha-o de água e traga até aqui. O discípulo olhou para o cesto e achou muito estranha a ordem, pois o cesto do junco estava todo sujo, mas mesmo assim obedeceu. Pegou o cesto e desceu os degraus da escadaria do mosteiro até o riacho. Encheu o cesto de água e começou a subir os degraus de volta ao mosteiro. Como o cesto era cheio de furos, a água se escorria. Quando ele chegou, o mestre lhe perguntou: então, o que você aprendeu? O discípulo, olhando para o cesto, e em tom de deboche, respondeu: aprendi que o cesto de junco não segura a água. O mestre ordenou ao discípulo que repetisse a mesma atividade novamente. Voltando pela segunda vez, o mestre lhe perguntou: e agora, o que você aprendeu? Ainda em tom de deboche, respondeu o discípulo: aprendi que cesto furado não segura a água. O mestre mandou que repetisse novamente a mesma tarefa. O discípulo repetiu 10 vezes essa tarefa. Na 10ª vez, o discípulo, já totalmente exausto,
de tanto subir e descer a escadaria, o mestre lhe perguntou: o que você aprendeu? O discípulo, muito exausto, olha para dentro do cesto do junco, que agora está completamente limpo, e ele responde: aprendi que, apesar do cesto não segurar a água, a tarefa feita repetidamente fez com que a água lavasse completamente o cesto. Desculpa, está aqui agora a minha esposa e o meu filho. Mas, conforme eu disse, nós fomos todos batizados e com o batismo nós recebemos o fruto do Espírito. Eu tenho aqui uma arca do meu filho. Tenho aqui uma arca. Essa é uma arca. Estão vendo aí a arca? Tem uma arca aqui. Então, essa é a arca de Noé. E a Bíblia diz que eu e você somos o templo de Deus. É como se fôssemos também uma arca. Eu e você somos uma arca. E com o batismo, nós recebemos o fruto do Espírito, que a Bíblia fala em Gálatas 5, 22 e 23. Nós temos os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito tem aqui o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. A Bíblia ensina que com o batismo, eu e você recebemos o fruto do Espírito. Nós temos domínio próprio, temos mansidão, temos fidelidade, temos paz, paciência, alegria e amor. Mas também temos a nossa natureza pecadora. Temos a nossa natureza pecadora. A natureza pecadora é como se fosse isso. Então, a natureza pecadora tapa o fruto do Espírito. A natureza pecadora tapa o fruto do Espírito. Mas, quando o indivíduo está focalizado no crescimento na fé, ali o Espírito Santo vai tirando pouco a pouco, vai tirando a nossa natureza pecadora e cada vez mais o fruto do Espírito vai se mostrando. Cada vez mais o fruto do Espírito vai se mostrando. No princípio está lá muito fosco, mas com a ajuda do Espírito Santo, o fruto do Espírito vai crescendo. E ali os irmãos vão notando: você é muito paciente, você é muito amorosa, você tem muita calma. E ali é o Espírito que está trabalhando. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em você não vai parar até o dia em que Jesus Cristo voltar. Então, este foi o ponto dessa história que eu compartilhei ali do discípulo e o mestre. A história do discípulo e o mestre, que diz que 10 vezes subindo e descendo lá com esse cesto furado,
Nunca conseguia trazer água. Mas depois da 10ª vez, ali ele notou que o cesto estava bem limpo, estava completamente limpo. E é isso, é o Espírito Santo é que faz esse trabalho. O Espírito Santo ajuda eu e você limpando, repetindo a mesma tarefa. O Espírito repete a mesma tarefa. Devagarinho, 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 sempre repetindo a mesma tarefa. E ali ele ajuda eu e você a ficarmos limpos, ficarmos puros. E a pureza são os frutos do Espírito. Mas nós temos que deixar o Espírito trabalhar. Se eu não deixar, então aí passam 5 anos, passam 10 anos, passam 20 anos, passam 30 anos, mas ali os frutos do Espírito continuam sempre muito não bem visíveis, continuam sempre não claros. Agora, já para terminar, eu vou compartilhar aqui a 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, versículo 10. A Bíblia ensina: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu falei que nós temos o fruto do Espírito em nós, mas também recebemos dons, recebemos talentos de Deus. Recebemos dons e recebemos talentos de Deus. Então, quando eu estou focalizado em conhecer a Deus como eu devo conhecer, uma das coisas que o Espírito me vai impulsionar é em usar os dons, usar os talentos que eu tenho para servir aos outros. Servir a minha família, servir os meus irmãos e irmãs na fé, servir aqueles que não estão na fé. Mas se eu não estou crescendo espiritualmente, às vezes nem sei se tenho dons ou não. Às vezes nem sei se tenho talentos ou não. Então, não vou servir. Mas se eu estou a crescer na fé, ali eu estou ativo em servir na fé. Quando servimos os outros, Pedro diz que a gente participa com Deus em administrar a graça de Deus em suas múltiplas formas. Essa passagem é muito encorajadora. Quando se fala da graça de Deus, eu sempre pensei que a graça de Deus é uma coisa que eu recebo de Deus. Você recebe de Deus. Mas Pedro diz que não. Que eu e você podemos ser usados para Deus, para participar com Ele em administrar a sua graça aos nossos irmãos e irmãs nas suas múltiplas formas. Então, irmãos, a minha oração para vocês e também para mim é que nós vamos orar, que o Espírito nos vai ajudar a conhecer a Deus como devemos conhecer. Porque quando a gente conhece a Deus conforme devemos conhecer, aí as nossas mentes abrem, conforme vimos em Efésios, e também nós vamos saber quão maravilhosas são as bênçãos que Deus prometeu a nós. E também vamos lembrar que quando servimos os outros, estamos participando com Deus
em administrar a graça de Deus em suas múltiplas formas. Obrigado, irmãos e irmãs. Eu vou fazer uma pequena oração e depois aí terminamos. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela Bíblia, que de fato é realmente um livro muito poderoso, muita sabedoria, muito ensinamento, Deus Pai, e cada dia que a gente lê, a gente aprende uma coisa nova. Obrigado pelo livro de Efésios, obrigado pelo livro da 1 Pedro e pela mensagem que nos foi transmitida hoje, Deus Pai. Eu peço que seja com cada um de nós, seja comigo aqui, com minha esposa e meu filho, mas seja também com os irmãos e irmãs ali em Campinas hoje. E a minha oração é que o Espírito Santo nos vai ajudar a conhecer ao Senhor conforme nós devemos conhecer. Viemos pedir tudo isso no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém.